Jesus chorou, ressuscitou Lázaro. E aqui é uma lição que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua fé. Nós vamos estudar hoje um texto que é de João 11. Eu vou ficar lendo ele, para não ler tudo de uma vez, eu vou ficar lendo ele em alguns trechos que a gente vai aprender algumas coisas dessa lição. Aqui tem muita coisa para a gente falar, mas isso que eu vou falar aqui rapidamente com vocês tem que mudar a sua forma de enxergar Deus, de enxergar Jesus. Vamos começar então com um texto aqui, está em João 11, capítulo 11, né? Versículos de 1 a 6. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, eram os 3 irmãos. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Muito bem, Jesus amava essa família. Ele convivia com eles. Lá um texto em Lucas, capítulo 10, Jesus foi num jantar na casa deles. Teve até um texto bem emblemático onde ele dá uma dura na Marta, porque quando ele chegou, Maria se assentou aos pés dele e ele começou a contar as doutrinas, começou a falar, começou a ensinar a Maria. E a Marta estava ocupada lá fazendo os afazeres para o jantar. E aí ela chegou e falou para Jesus: Jesus, ela está sentada no seu pé aí e eu estou aqui cheio de coisa para fazer, o senhor não fala para ela vir me ajudar? Ele falou: Marta, Marta, muitas coisas você está preocupada, mas a tua irmã escolheu a melhor parte. Qual era a melhor parte? Está sentada aos pés de Jesus, ouvindo ele falar. Então era uma família que ele convivia bastante, ele realmente amava elas. Mas a palavra diz, o que a gente acabou de ler aqui, que ele demorou ainda 2 dias, depois que vieram avisar ele demorou 2 dias para ir ver. Ele não largou tudo: pô, Lázaro está doente, deixa eu ir lá correndo para ver o que aconteceu com ele e tal. Não, Jesus, ele não opera desse jeito, né? Quer dizer, Jesus então se atrasou? Ele não se atrasa, Deus nunca se atrasa, né? Ele não é movido pela pressa, pelo tempo, ele é movido pelo propósito. Daqui a pouco a gente vai entender esse propósito. Quer dizer, ele falou assim: olha, Lázaro está doente, corre lá. Quer dizer, ele ainda demorou 2 dias para sair da onde ele estava. E a gente vai ver daqui a pouco que ele ele chegou lá no 4º dia que Lázaro tinha morrido, né? Mas enfim, quando você ora para alguma coisa, para Deus, né, e pedindo alguma coisa, que você está com pressa, você está ansioso, ansiosa para que aquilo aconteça, e Deus e Jesus não te manda resposta, não fala nada, calma, ele não trabalha por pressa, pelo seu tempo, ele trabalha com o propósito dele, tá bom? Outra coisa, né? O amor, né? O amor que aqui em 11:3 fala assim, ó: então as irmãs Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente, né? E o amor de Deus não se mede pela ausência de dor. Ou então agora eu vou virar cristão, não vou ter mais dor. Dor que a gente fala não é dor física ou dor de doença, pode até ser dor física, dor de doença, mas aquela dor da alma, dor de sentimento. Então o amor dele não se mede pela... agora virei cristão, nunca mais eu vou ter problema na minha vida, nunca mais eu vou enfrentar problemas na minha vida, a vida agora vai ser um mar de rosas. Não é assim que Deus age. Deus, ele age com a sua presença, a sua sensibilidade, a sua longanimidade, a sua docilidade, mesmo diante da dor. Quer dizer, é diante da dor que você vai ter um colo
para subir. Você vai ter um abraço para ser afagado, entendeu? É aí que ele age. Em meio à dor, você vai sentir... Ai, como é que eu vou sentir isso? Eu não sei como te explicar isso, mas é uma paz que você sente que não dá para saber de onde vem. A gente sabe que vem de Deus. Mas às vezes você tem um assunto para ser tratado, ou um assunto que deu tudo errado, e você está angustiado, e você fala, pô, mas espera aí, eu deveria estar sentindo alguma coisa, eu deveria estar sentindo uma angústia, um aperto no coração, eu deveria estar me sentindo mal, mas eu não estou em paz. Por que isso? É Jesus que está do seu lado, é Jesus que está te abraçando, é Jesus que está te carregando no colo. É impressionante isso, mas só vivendo a vida com Ele ao lado que você vai experimentar isso. E ele ainda fala da fé que a Marta tinha, né? Quer ver que está em 21, 27, fala assim, e Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que ele mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. E ela falando para Jesus. Jesus respondeu, teu irmão ressuscitará. E disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Aí Jesus lhe declarou, eu sou a ressurreição, a vida, e quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Quer dizer, ela sabia que toda a humanidade vai morrer um dia, e que um dia todo mundo vai ressuscitar. Uns para a vida eterna ao lado de Deus, e outros para a vida eterna do lado do diabo. Não tem outro caminho para ir. Então, ela sabia dessa doutrina, porque Deus já havia ensinado para ela. Então aí você fala assim, mas peraí, é muito fácil você falar isso, porque o próprio Deus em pessoa ensinou isso para ela. E aí eu pergunto, e ele não está ensinando isso para você e para mim hoje, através da palavra dele? Essa palavra de Deus, Jesus está aqui ensinando e falando para cada um de nós. Ele ensinou tudo o que vai acontecer, né? Ele ensina aqui como é que você vive ao lado dele. Ele ensina aqui, tem uma doutrina chamada escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Ele fala tudo o que vai acontecer aqui. E como que a gente vai saber que vai acontecer? Ele não fala datas. Isso ele não fala. Ele fala, mas ele dá sinais de que como isso vai acontecer e de quando isso está para acontecer. Então ele fala tudo, a palavra dele está aqui, assim como ele falou para Marta lá, ele fala para nós aqui, tá certo? E aí, aqui no versículo 33 a 35, é aqui que diz o seguinte, né? Olha, Jesus chorou, e ao vê-la chorando e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito. E abalado perguntou-lhes, onde puseste? Responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus então chorou. Aí tem uma doutrina chamada deísmo. O que prega o deísmo? Tem muita gente que crê nisso sem saber que isso tem esse nome de deísmo, né? Eu já conheci pessoas de dentro da igreja que vão lá na igreja, cultuam a Deus, cantam louvores, vão ao estudo bíblico, assistem culto e crê nisso. O que é o deísmo? O deísmo é assim, as pessoas creem que Deus criou todas as coisas, criou o universo, criou o homem, criou as plantas, criou os seres viventes no mar, as aves, na terra, criou tudo e depois se mandou, deixou a humanidade por conta, sem um Deus para dirigir todas as coisas. Isso aqui é a prova totalmente contrária ao que essa doutrina diz. Por quê? Porque Deus chorou. Ele não é um Deus impassivo, um Deus que, não estou nem aí, um Deus distante, não. Ele é um Deus que habita conosco, ele é um Deus presente e ele é um Deus sensível à nossa dor. Só que isso que aconteceu com Lázaro é uma lição que a gente tira para a nossa vida. Ele está aqui, ele está presente. Isso aqui aconteceu no Novo Testamento. Né? Ele não é um Deus distante que você, como que eu vou chegar a Deus? Ele se chega em você. Ele chorou por conta da comoção das irmãs,
do povo judeu que gostava de Lázaro. Ele se comoveu com aquilo, chorou, né? E aí, aqui, ó, 11, capítulo 11, versículo 43, 44, fala assim, olha, e tendo dito isso, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, eu vou ler o 42, eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, assim falei, para que creiam que me enviasse. Jesus está orando a Deus aqui. E ele, tendo dito isso, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Ele chamou o nome de Lázaro, ele chama o teu nome. E Lázaro estava morto. O que está morto na sua vida hoje? O que está morto? Seu casamento? A sua fé? Não creio mais em nada. O seu propósito de viver? Eu vivo uma vida sem propósito, minha vida é improducente, eu não produzo nada, eu estou jogado às traças. O que está morto na sua vida? Isso aqui mostra que Jesus chama você pelo seu nome. Lázaro, vem para fora. É o seu casamento que está morto? É sua fé que está morta? O que é? Avalie a sua vida. Pensa nesse contexto aqui de Lázaro sendo trazido de volta da morte, né? E aí, gente, o que a gente pode concluir com tudo isso, né? Que quem tem Jesus no coração não precisa temer a morte. A morte não é um fim, há esperança depois da sepultura, né? Tem gente que fala assim, não, morreu, acabou, virou pó, do pó vai para a terra lá, virou lá um esqueleto lá, os germes vão comer e acabou, não tem mais vida. E o teu espírito? O que faz que o teu espírito morre também? Não. Teu espírito vai ou para a presença de Cristo ou para a ausência dele. Entendeu? Então isso aqui mostra que assim, há esperança além da sepultura. Ele mesmo falou ali, eu sou a ressurreição da vida, ele é a própria vida. Entenderam? Olha que coisa incrível, né? Ele fala um texto aqui, olha, veja bem, em 44 ele fala assim, o que estivera morto saiu com os pés e as mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o ir. Era um processo de mumificação. Ali tem alguma coisa. Por que Jesus demorou? Chegou lá no quarto dia, que até a irmã dele, ele fala assim, aonde que enterraram, né? Alguns disseram, sei que ele abriu os olhos do céu. Aí, quer ver, Jesus diz, tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, diz, Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Os judeus têm uma coisa assim que a pessoa morre, põe lá, eles vão começar a embalsamar, e às vezes tem aqueles, eu não sei como chama aquilo, a pessoa está morta ainda, mas ainda dá uma tremida, não sei se os músculos se contraem, eu não sei, os médicos sabem melhor explicar isso. Mas se acontecesse isso, o cara está vivo, então não embalsama ele, não enterra ele. Isso, por que Jesus demorou todo esse tempo? Para ninguém falar que aquela ressurreição teria sido uma fraude. Não foi fraude, já cheirava mal, a própria irmã dele falou, Jesus, não tira a pedra não, porque já cheira mal. E aí ele manda, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio pulando lá com as mãos, os pés atados, com faixa na cabeça e tudo mais. Aí uma lição para nós, né? O que está amarrado na sua vida? O que você não largou da sua vida? Né? A vida com Cristo exige que você abandone alguns hábitos, abandone algumas culpas. No outro dia a gente falou de arrependimento, né? O que você tem? Você tem um arrependimento e corre para Jesus? Ou você tem um remorso que um dia vai passar, que é engano seu, que você vai carregando aquela culpa nas costas, né? Você tem que largar de algumas coisas. Tem uma história, não é história, né? Que eu gosto muito, eu li isso aí num livro há muitos anos e eu nunca mais esqueci. Era um alpinista ateu. Ele ia escalar um monte e ele tinha um horário para voltar. Ele tinha que chegar lá no topo do monte e ele tinha que voltar
porque as nuvens iam começar a encobrir ali, iam cercar um monte, ele não ia conseguir enxergar para baixo, aonde ele estava. Então ele estava voltando, aconteceu uma tempestade inesperada, aí as nuvens fecharam e ele não via nada lá para baixo. De repente a corda se soltou, aqueles grampos que prendem a pedra, a corda se soltou e ele começou a despencar para baixo. E ele gritou: Senhor, me ajuda. Aí o tempo parou. Aí veio Deus, falou para ele assim: pô, peraí um pouco, você não é ateu? Você nunca creu em mim? Você nunca acreditou em mim? Você zombava de quem acreditava em mim? E por que você está me chamando agora? Você precisa de ajuda. Ele falou: Senhor, eu só tenho o Senhor. Desculpa, porque eu sempre te tratei assim, mas eu preciso da tua ajuda. Aí Deus falou assim: ah é, você precisa da minha ajuda? Tá bom, então eu vou te ajudar. Larga a corda. Como assim, Senhor? Larga a corda. Larga a corda. E Deus foi embora e o tempo voltou a correr. E aí ele despencando, ficou segurando na corda, ele estava segurando na corda, parou, a corda deu um estirão, ele parou, ele falou: pô, Deus mandou largar a corda? Né? Não vou largar. Aí dizem que acharam ele no dia seguinte, morto, congelado, segurando a corda a 1 metro do chão. Então é bem isso, né? Deus falou: larga a corda. Então você precisa largar algumas coisas para viver essa vida em abundância. Olha o que ele fala aqui, ó. João 11, 25, 26, ele diz assim: Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Ele está fazendo essa pergunta. Ele está fazendo essa pergunta aqui para Marta. Mas ele faz essa pergunta para você. Você crê nisso? Então, abra seus braços para Jesus entrar no seu coração. Hoje é o que eu peço para que Deus possa quebrantar os corações daqueles que não conhecem a Ele e abram os braços para convidar o Senhor Jesus para morar no seu coração. Amém.